Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, tá certo? Hoje, nossa segunda aula de ciências, nós vamos abrir o livro na página 11 e vamos falar sobre o sistema digestório, tá certo? Dos componentes e sobre a alimentação saudável. Mas para isso, eu gostaria que vocês observassem a imagem a seguir, né? A imagem aí abaixo, para nós falarmos sobre os órgãos e a estrutura do sistema digestório, tá ok? Então, o sistema digestório, gente, ele apresenta algumas funções, dentre elas, quais são a digestão dos alimentos, né? Que são os componentes alimentares, a absorção dos nutrientes necessários ao funcionamento do corpo e a formação e eliminação das fezes, tá certo? Então, tudo isso compõe o sistema digestório. E para nós analisarmos melhor, nós vamos conhecer os órgãos e a estrutura desse sistema. Nós vamos começar aqui falando que a boca, né, os dentes, a língua, epiglote, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, o fígado, a vesícula biliar, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, apêndice, reto e ânus. Tudo isso faz parte de que sistema? Do sistema digestório, tá certo? Então, nós vamos adiante. Agora nós vamos falar sobre as estruturas do sistema digestório e seu funcionamento, tá ok? Então, a digestão, como nós sabemos, ela começa na boca, né? Com a ajuda de quê, pessoal? Dos dentes, né? Da língua e da saliva, produzida pelas glândulas salivares, tá ok? Então, o alimento, ele é misturado, ele é triturado e umedecido, né? Sendo a partir de então denominado o bolo alimentar. Então, a digestão dos açúcares é iniciada nesse ponto do sistema. Então, só para nós compreendermos melhor, a saliva ele é um líquido transparente, gente, e pegajoso, né? Que mantém na boca e a boca está sempre úmida. Sua principal função é auxiliar e facilitar para que o alimento seja engolido, tá ok? Então, vocês podem observar aí a imagem, tá bom? Uma boca bem grande aí, né? Aberta. Os dentes e a língua, né? Que são essenciais no início da digestão. Então, ao ser engolido, né? O alimento, o bolo alimentar, ele passa pela faringe e segue em direção ao esôfago e ao estômago. É preciso ressaltar, gente, que nesse caminho o bolo alimentar ele passa pela glote, né, onde se localiza a epiglote, né, e que é a estrutura cartilaginosa responsável por garantir que o alimento siga pelo sistema digestório e nos órgãos do sistema e não entre nos órgãos do sistema respiratório, certo? Por acidente. Então, fique atento que tem uma perguntinha no seu livro que fala sobre isso. Agora nós vamos falar, vamos conhecer a função do estômago, do esôfago, do fígado e outros órgãos, tá certo? No esôfago, gente, estão presentes os músculos, né, que ao se contrair, são chamados de movimentos peristálticos, certo? E esses movimentos, eles empurram o alimento em direção ao estômago, tá ok? Então, no estômago, gente, o bolo alimentar, ele passa a ser denominado como um quimo, tá certo? Lá ele sofre a ação do suco gástrico. O suco gástrico é o líquido que contém o ácido clorídrico, certo? Que é uma enzima especial, a pepsina, que é responsável pela digestão de proteínas. Então, após sair do estômago, o quimo, gente,
ele cai na parte inicial do intestino delgado, já sendo chamado de quilo, tá certo? Então, é na porção do sistema digestório que o alimento sofre a ação da bile, a bile é um líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar, tá certo, gente? Então, a vesícula biliar, ela facilita a digestão das gorduras, tá ok? Até aqui. Então, agora, você pode observar aí nas imagens, né? O estômago, e nós temos aí na outra imagem, o fígado e a vesícula biliar, tá certo? Agora, nós vamos falar sobre as etapas finais, né? Eu vou resumir esse assunto que está em destaque aí. Então, ainda no intestino delgado, gente, os outros componentes alimentares, eles são digeridos. Então, para isso, o suco entérico, né, produzido pelo próprio intestino delgado, é o suco pancreático, certo? Produzido pelas pâncreas, pelo pâncreas, né, gente? E as enzimas neles presentes finalizam essa etapa, né? Em seguida, os nutrientes liberados com a digestão são absorvidos. Então, aí, nós podemos ver em todas essas etapas as microvilosidades intestinais. O que é isso, professora? Como você pode observar aí na gravura ao lado, são prolongamentos, né, da parede do intestino e aumentam a área para a absorção dos nutrientes, gente. Olha aí que interessante. Ao serem absorvidos, os nutrientes caem na corrente sanguínea e são distribuídos por todas as células do corpo. Aí você pode observar no desenho, perceber o prolongamento, né, da parede do intestino delgado. Em vermelho são as artérias, em azul são as veias, né, em verde aí são os nervos. Então, estas estruturas são primordiais, né, para a absorção dos nutrientes, tá certo? Então, nós vamos passar aqui adiante, nós vamos falar sobre a formação das fezes, tá certo? Então, a formação das fezes, gente, é realizada no intestino grosso, né, como todos nós sabemos. Os restos dos alimentos não absorvidos são misturados à água, né, originando as fezes, tá certo? Sendo elas encaminhadas ao reto e, por fim, eliminado pelo ânus, tá certo? Como vocês podem observar aí na imagem, tá certo? E agora nós vamos falar sobre algo que é muito importante, que é a alimentação saudável, tá certo, gente? Então, quais os melhores alimentos para a nossa saúde? Né? Uma perguntinha. Como uma boa alimentação pode influenciar no funcionamento do sistema digestório? Então, inicialmente, gente, nós devemos saber que os alimentos, eles são divididos em diferentes classificações. São eles vegetais, né, que são os legumes, frutas e verduras. As proteínas, que podem ser divididas entre carnes, leites, derivados de leite, ovos e derivados de carne, né? Os carboidratos, que são os açúcares, né? Lipídios, que são gorduras e óleos, e a água, né, pessoal, que é muito importante, tá certo? Então, nós devemos sempre comer pratos bem coloridos, tá certo? Pratos que tem tudo de um pouco, mas devemos nos alimentar mais de frutas e verduras, realmente de alimentos saudáveis,
certo? Para que nosso corpo venha ter um bom funcionamento e todos os dias nós precisamos equilibrar a nossa alimentação, tá certo? Ingerindo a quantidade necessária para que o nosso organismo venha ter um bom funcionamento, tá ok? Eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.